Acreditar, Mônica, acreditar sempre. E temos que acreditar que uma hora vai parar essa guerra estúpida da Rússia contra a Ucrânia, que já matou cerca de 2 milhões de pessoas. Tá já batendo, daqui a pouco vai encostar na guerra da Coreia de 50 a 53. Pois é. Sem Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na mesa, hoje as delegações da Ucrânia e da Rússia se reuniram em Istambul, na Turquia. O objetivo do encontro era discutir uma solução pacífica para o fim da guerra no leste europeu, que já dura 3 anos. Ainda sem um cessar-fogo, os dois países, em guerra, avançaram numa troca de prisioneiros nessa negociação. Cada lado prometeu devolver 1.000 presos com a nacionalidade do país inimigo. Meu querido Paulo Loyola, como será possível, na sua avaliação, buscar uma paz quando a Rússia não aceita devolver a região de Donbás, que são os 20% ali do leste da Ucrânia, que fala russo, segue tradições russas, não aceita devolver a Crimeia e não aceita uma Ucrânia armada integrada à OTAN. E a Ucrânia, por outro lado, quer tudo de volta e quer entrar na OTAN. Como se construir uma paz com essas posições tão antagônicas? Bem, Capês, muito possivelmente eles vão ter que chegar em algum nível de meio termo. Não vejo particularmente a Rússia recuando muito dessa posição, o que me parece que no jogo de forças atual, até pela posição do governo americano, que está muito à frente desse processo de negociação. Inclusive, houve uma fala do presidente Putin essa semana, chamando os Estados Unidos justamente para a negociação no que se refere à questão da Ucrânia. Eu não acho que a Rússia vai abrir mão do ponto da OTAN, nem vai abrir mão de territórios ocupados. Desse ponto de vista, a Ucrânia, se conseguir ali recuperar parte dos territórios, me parece que frente ao quadro atual, aos apoios atuais que recebe e a própria condição em sustentar a guerra, está ficando cada vez mais difícil para a própria Ucrânia, tem diminuído o apoio internacional em relação a ela, os próprios Estados Unidos têm feito um jogo muito mais duro, exigido contrapartidas pela ajuda, a União Europeia aumentando seus gastos com militares, mas ao mesmo tempo também tendo todo um cuidado, porque, de fato, o processo de entrada da Ucrânia na OTAN é um ato muito agressivo para a Rússia. Você imagina ter uma base militar ali americana colada na Rússia, o que isso significa para os russos. De fato, abriria ali um flanco em termos militares que os russos não estão nem um pouco disponíveis para abrir e estão se sacrificando economicamente isso, inclusive. Então, eu acho que vai ter que haver cessão de parte a parte e vamos ter que ver também a atuação dos Estados Unidos nesse processo, o que eles vão bancar em relação a esse acordo ou não, porque têm sido os grandes financiadores desse processo do lado ucraniano. Maria De Carli, infelizmente as pessoas pagam um alto custo pelos erros dos seus líderes. Os Estados Unidos e a OTAN vêm ampliando a sua aproximação perigosamente da Rússia desde 1999. É isso que eu queria te ouvir. 99 entra Polônia, que estava no eixo de influência da União Soviética, da antiga União Soviética. Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia. Polônia, Hungria e Tchecoslováquia. A Rússia estava muito fraca, não conseguiu protestar. Vem em 2003 os 3 países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Bulgária e Romênia. Chega 2007, o Putin dá um aviso. Chega, não vou mais aceitar que vocês se aproximem perigosamente da Rússia. 2008, o George Bush convida a Geórgia, ele invade a Ossétia na Geórgia. Ossétia do Norte, na Geórgia. Muito bem. Em 2014, o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, é deposto. E ele era pró-Putin, pró-Rússia, na chamada Revolução Maidan, em que foi aquela ocupação da praça. Tal. Muito bem. Ali o Putin ocupou a Crimeia.
A Ucrânia vem sendo armada pelo Ocidente desde então. E instalaram laboratórios de armas químico-biológicas na fronteira com a Rússia. Aí aconteceu a guerra. Por todo esse esforço, para ouvir o seguinte, quero te ouvir sobre isso. Em março de 2022, um mês depois da guerra, o Zelensky estava sentado com o Putin em Istambul, na Turquia, e a Rússia deixaria de invadir a Ucrânia, ficaria discutindo só a questão da Crimeia, se a Ucrânia não entrasse na OTAN. O acordo ia sair. Joe Biden manda o Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, arrancar da mesa de negociações o Volodymyr Zelensky. E agora tem essa tragédia humanitária. Com a sua avaliação sobre toda esta crise criada por erros das lideranças ocidentais e orientais. Olha, Capês, eu retomo aqui uma fala que eu disse atrás aqui no programa, com relação à Guerra Fria estar sendo requentada. A gente vê a Rússia exercendo o seu polo de poder com países que faziam parte dessa cortina, chamada cortina de ferro do Pacto de Varsóvia. Como você bem disse, a Rússia sai da Guerra Fria desmoralizada, cansada, sem dinheiro, e agora ela teve tempo bastante para se recuperar e está aí ditando as regras do jogo. A meu ver, o Vladimir Putin vai conseguir tudo o que ele quer diante dessa atrocidade humanitária que a gente está vendo aí, né? Fruto de erros historicamente aqui contemplados por você, mas, de fato, a meu ver, atualmente a situação atual temos o Zelensky completamente desmoralizado, Zelensky esse, que foi, inclusive, antes dessa reunião das delegações acontecerem, ele estava na Turquia, ele foi sozinho à Turquia e nem o Putin nem o Trump foram, e havia sido acordado que existiria essa reunião, mas os dois líderes não foram. O Zelensky ficou completamente, desculpem a informalidade, pistola, teve uma conversa com o Erdogan sobre isso, se reuniu com o presidente da Turquia, o Erdogan, para tentar chegar a um acordo e falar que precisa conversar com Putin e tudo mais. Enfim, temos o Zelensky desmoralizado. A meu ver, essa conversa não vai dar em nada, porque tem que ser a cúpula, a alta cúpula, a resolver o problema. E o que eu quero dizer com isso? Devem sentar os três líderes para conseguir chegar a um acordo. E quem ganha tempo com isso, e como eu disse no início da minha fala, é o Putin, que parece que quem vai se dar bem nessa situação, porque não vai conseguir, a Ucrânia não vai conseguir retomar os territórios tomados pela Rússia, né? Quase 20% do solo ucraniano já está sob o regime russo. E temos o Trump, que diz que em 24 horas iria acabar a guerra. Cadê? Pois é. Eleito, cadê? 24 horas já se passaram há muito tempo. Então, eu acho, Capês, que esse conflito, essa guerra, ela vai perdurar, ela vai durar, porque ninguém consegue entrar num consenso. Temos líderes extremamente vaidosos aí. Existe um interesse do Putin para que isso se alongue e ele está com a faca e o queijo na mão. Portanto, vai prolongar, Putin vai conseguir, vai ser quem vai sair melhor nessa situação. Minha querida Mônica Rosenberg, nessa manifestação popular que depois o Viktor Yanukovych, que é o presidente que estava no poder, eleito, aparecia a assessora especial de segurança da Casa Branca, Victoria Nuland. E a Victoria Nuland estava ali entrujada juntamente com a CIA para estimular este golpe popular ou não, que depois o presidente eleito. Pois bem, a CIA mentiu dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, teve a Segunda Guerra do Golfo, Segunda Guerra do Iraque, a herança foi o Estado Islâmico espalhado pelo Oriente Médio. Em 1953, é bom que as pessoas se lembrem, o Irã era uma república democrática. O Irã tinha eleito um presidente, Mohammad Mossadegh, que tinha privatizado os postos de petróleo e a CIA, juntamente com a Inglaterra, provocaram um golpe, colocaram ali o ditador Shah Reza Pahlavi e depois veio uma ditadura teocrática. Como você vê estas atuações desses serviços de informação e de espionagem semeando o caos em vez de proteger seus próprios países? É que, Capês, eles entendem que semear o caos é a forma de proteger os próprios países. Eles estão ali fazendo exatamente o que é o seu objetivo, que é plantar instabilidade.
Agora, nós precisamos sempre lembrar que quando nós falamos em final da guerra, não é apenas o cessar-fogo. Muito se fala do cessar-fogo e da busca de um cessar-fogo, mas a gente precisa ir além. Como vai ser o dia seguinte? Como vai ser a vida dessas pessoas, desses territórios? E eu falo isso, faço um paralelo até com a situação na faixa de Gaza, né, que tá saindo completamente do controle. E se não houver uma disposição dos dois estados envolvidos no conflito, né, seja a Rússia com a Ucrânia, seja Israel com o que eventualmente for existir em Gaza, né, que certamente não será o Hamas, se as populações não entenderem que vai ter que haver algum tipo de coexistência e que algum dos dois estados, e neste caso é a Rússia, que se recusa a fazer qualquer tipo de concessão para que hajam novamente dois estados independentes e que esses territórios roubados da Ucrânia, mas onde vivem pessoas russas, possam existir tanto com a Ucrânia, sendo parte dela ou não, quanto com a Rússia. Se não houver esse olhar para como vai funcionar o amanhã, não adianta falar em cessar-fogo. O cessar-fogo pode até acontecer, mas haverá o recrudescimento. Então, mais importante do que olhar para trás, como nós chegamos nessa situação, como é que Israel e Gaza chegaram naquela situação, como é que a Rússia com a Ucrânia chegaram nisso, é começar a entender como é que pode existir um amanhã onde coexistam os dois estados, sem que haja área de conflito, sem que haja insegurança para nenhum dos dois e que haja paz, que é certamente o que todas essas populações querem e precisam e merecem. Líderes que não têm bom senso levam a tragédias humanitárias. Isso vem acontecendo em toda a história da humanidade. Rodolfo Maris. Capês, eu estou lendo aqui, segundo o site da BBC, eu estou procurando enquanto vocês falavam, quantas pessoas já morreram nessa guerra da Ucrânia com a Rússia. E olha só, os dados são impressionantes, são 27 vidas por quilômetro. Ou seja, até agora, 104.027 mortes russas. Eu estou falando dos russos que invadiram a Ucrânia nessa guerra. Até agora, ao longo desses pouco mais de 3 anos que isso está acontecendo, são 104 mil vidas. Eu fico me perguntando, quantos prisioneiros ou quantos prisioneiros, na verdade, a Rússia tem em seu poder para ter essa moeda de troca com a Rússia? E quantos soldados quantos soldados ucranianos a Rússia tem para fazer essa moeda? É muito longe do nosso mundo aqui, né? Nós discutimos a nossa política interna aqui, e quando a gente fala de guerra, a gente está falando de troca de prisioneiros, é uma coisa que parece pra gente coisa de videogame, coisa de livros que a gente lê, o que não parece que está acontecendo agora, em pleno século XXI, sabe? E me parece que o melhor a fazer nesse momento mesmo é o Vladimir Zelensky ficar longe e o Putin também, porque parece que os seus braços direitos ali estão entrando num acordo e estão se dando bem, estão trocando prisioneiros. Quem sabe essas pessoas se comunicando melhor do que esses dois, não se chega a uma paz. Pois é, o meu querido Rodolfo Maris. A gente vinha falando, o comandante Robson Farinazzo, o professor Cabral, eu mesmo já vinha falando, desde o início da guerra, a gente vinha falando que seria uma tragédia para a Ucrânia e que a Ucrânia não teria nenhuma condição de retomar os territórios, nem a OTAN teria condição de apoiá-la nisso. Por que nós falávamos isso? Porque nós não seguimos a grande mídia internacional, que mentiu o tempo todo. Então a gente sugere para quem quiser se aprofundar nesse assunto, o coronel Douglas McGregor, o professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, o Scott Ritter, que foi fiscal do controle de armas atômicas da ONU, e o Jeffrey Sachs. Essas são pessoas que têm falado desde o início. E eles dizem o seguinte, que a cada 7 soldados ucranianos mortos, a Rússia perdeu 1 soldado. Os dados são mas isso é uma conta aproximada. Eu estimo aí que a Ucrânia tenha perdido por volta de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 homens, e a Rússia tenha perto de 400 mil mortos numa guerra estúpida, completamente evitável e desnecessária. E o pivô dessa guerra foi os países ocidentais instigando a Ucrânia a entrar na OTAN, e uma decisão equivocada do seu líder. Perfeito. Paulo Loyola, eu quero ouvir você mais uma vez. Sem dúvida, Capês, eu já tinha reforçado essa questão da OTAN. Foi ali um ato extremamente agressivo com a Rússia. Sabia-se que não ia
haver tolerância por parte da Rússia. Já haviam tido diversos avisos. De uma certa forma, essa guerra foi buscada com essa entrada da OTAN. Tem responsabilidade também, como você bem falou, esses países que fizeram este movimento. Porque, repito, assim, você permitir bases americanas ou de aliados americanos num país colado na Rússia, em termos geopolíticos, é um ato extremamente agressivo. Não estou aqui justificando nenhum ato de Putin, defendendo Zelensky, atacando Zelensky, eu acho que não se trata disso. Mas é entender que há atos que são agressivos e que sabe-se que vai ter um nível de resposta geopolítico. E essa guerra é uma resposta a esse nível de agressividade. Agora, Maria de Carla, para fazer uma análise final. A atuação do Joe Biden, na sua opinião, Joe Biden foi um verdadeiro warmonger, que eles falam, ou seja, um homem amante da guerra. Ele estimulou até o limite a Europa Ocidental e a OTAN, porque ele é um dinossauro da Guerra Fria. E a gente esperava que o Donald Trump dos republicanos fossem os falcões, aqueles que mais buscassem a guerra. Te surpreende o fato do Joe Biden ter levado o mundo à beira de uma guerra nuclear e o Trump estar tentando pacificar as coisas porque ele quer paz e para poder fazer negócios? Te surpreende essa postura dos republicanos em relação à esquerda americana, que são os democratas? Sabe o que é engraçado? Existem estudos que apontam que durante o Trump 1 foi o período em que os Estados Unidos menos esteve em guerra na sua história recente. Então, sim, se a gente ouve... mencionei aqui, né, Capês, que uma das principais plataformas de campanha do Trump era acabar a guerra em 24 horas. Infelizmente, ele não conseguiu, porque não depende apenas dele. Sim, diz muito sobre algumas hipocrisias de atitudes que não casam com discursos. Pois é. E para quem gosta de informação, no verão de 1980... o assessor de segurança da Casa Branca, Brzezinski, recebeu um aviso do seu assessor Bill Walton, coronel Bill Walton, de que a Rússia havia enviado 200 mísseis nucleares em direção aos Estados Unidos. Ele pediu para confirmar a informação. Veio a confirmação, não são 200, são 2.000. Ele optou por não avisar o presidente Jimmy Carter porque haveria uma resposta imediata. Mais tarde, era um defeito num chip de 40 centavos. Não havia nenhum ataque. Em 1983, aconteceu o contrário. Stanislav Petrov, que era o assessor de segurança do Kremlin, recebeu um falso aviso de que 4 mísseis nucleares americanos vinham em direção a Moscou. Ele optou por não avisar. Nós escapamos, tivemos muita sorte em não ter o mundo destruído por armas nucleares.